Poucos, mas não tem problema. Importante que vocês estão presentes. Parabéns pela participação e presença. Então, nós temos aqui a divisão de notas, nosso cronograma de redação. Alunos, e eu fico, como sempre, preocupada, alertando vocês, sempre coloco das dificuldades, mas também eu sempre coloco das responsabilidades, da disciplina e organização nessas atividades, né? Então, eu vejo redação muito parecida com a Kátia também lá cobrando atividades, que ela também monta em cronograma, e eu vejo muito, assim, meu trabalho parecido com o dela, no sentido de cronograma e de cobrança aos alunos. Então, vamos lá. Alguém falou alguma coisa? Acho que não, né? Então, Haikai, sinopse, olhem lá, acabou, Haikai, sinopse, o prazo de cada um, artigo de opinião, hoje, dia 21, vocês têm até o dia de hoje, às 23h59, para vocês entregarem artigo de opinião. Eu estou muitíssimo preocupada com quem ainda não entregou os 2 primeiros. Muito preocupada. Não, tem aluno que não entregou nem Haikai, nem sinopse. E hoje já vence o prazo do 3º. Como que vai ser? Que nota que terá? Então, é reflexão, hein? Eu vou dizer os nomes dos alunos que ainda não me entregaram o artigo de opinião, que o prazo termina hoje. Atenção, quem não entregou. Deixa eu só dar outra olhadinha. Quem não entregou. Se eu deixar de falar algum nome, vocês avisam. Professora, eu entreguei, tá? E se eu não disse o nome? Se eu falei o nome e esse aluno entregou. Quem ainda não entregou? Ana Clara, Ana Lídia, Arthur Rios, Emanuele, Gabriel Zanetti, Gabriel Vieira, Gustavo, Isabela, João... o João Guilherme entregou, né, João? João Nilo, José Haroldo. Eu não tinha visto o seu, não, João Guilherme. João Nilo, José Haroldo, José Mateus, Júlia, Thalita, Vitor Hugo, Ian e a Yasmin. É isso? Não entregaram o artigo de opinião, mas o prazo é ainda hoje, ok? Alunos que não entregaram ainda os dois, nem Haikai nem sinopse, estou muito preocupada, e são alunas responsáveis. Minha aluna Ana Lídia e minha aluna Emanuele. E o meu aluno Vitor Hugo. Esses 3 alunos que eu acabei de falar não entregaram Haikai, não entregaram sinopse, e hoje encerra artigo de opinião. Lembrando que, como eu coloquei lá no grupo de vocês, que vai ser sempre cobrado uma vez apenas cada gênero textual, mas na hora da aula é bom a gente dar esse reforço. Quem ainda conseguir fazer, mesmo que já tenha terminado o prazo, pode receber metade de pontos ou menos da metade dos pontos, mas pelo menos você não fica com 0. Vamos refletir isso, tá bom? Ana Lídia, você entregou que dia? Eu não recebi. Tem que ver direitinho o e-mail. Olha, por isso que eu gosto de falar, porque no 6º ano e no 7º ano já aconteceu de aluno falar que me enviou e eu não recebi. Então, tem que verificar e-mail, por isso que eu gosto de falar. Olha, vamos ver Haikai, quem não entregou. Vocês deem uma olhadinha aí. Ana Lídia, Emanuele, Vitor Hugo e o Ian. Esses 4 não entregaram Haikai. Quem não entregou sinopse? Ana Lídia, Carla, Emanuele e Vitor Hugo. Esses 3 não entregaram sinopse. Tem alguns que ainda falta eu corrigir, tá? E o artigo de opinião já mencionei.
Ok, Ana Lídia, reenvie, deem uma olhadinha no e-mail, Vilela com 2 L's, 30 e não 300, como lá no sexto ano, uma aluna, a mãe dizia, eu enviei, eu dizia, eu não recebi, verifica e-mail, ela estava colocando 300 ao invés de 30, então não vai chegar nunca para mim, tá? Então, fiquem atentos quando vocês colocarem aí o Professora, e-mail e façam uma revisão. Alguém falou alguma coisa aí? sim, eu aqui, Emanuele, eu enviei ontem pra você, porque eu realmente achei então que não tinha chegado pra você, porque eu enviei. Então eu enviei de novo ontem. Chegou pra você? Não, Emanuele, não chegou nada seu para mim. Hoje eu ainda dei Não? outra olhadinha e fiquei até preocupada, porque vocês são alunos responsáveis e eu Eu fico enviei, porque preocupada. achei estranho, porque você disse que eu não tinha enviado nada. E Então. eu lembro realmente de ter feito, mas eu não tinha certeza se tinha enviado. Aí eu olhei no meu e-mail e vi, então eu realmente não enviei pra ela. Então você Aí eu fui tem lá e aí com. enviei ontem de noite. Eita, você verificou o e-mail direitinho, Emanuele? Verifica novamente Verifiquei. e manda uma mensagem para mim no privado. Você e a Ana Lídia aí, que a Ana Lídia disse que também enviou e que pode ter feito alguma coisa errada. Assim que vocês Tá. enviarem, envia num privado assim para mim. Pode ser em qualquer hora, isso aí não tem problema não. Coloca no privado. Professora, eu acabei de enviar. Eu dou uma olhadinha quando eu puder e retorno, tá certo? Senão eu vou achar, eu vou ficar cobrando e vocês achando que eu já recebi. Porque tem alguns que eu ainda Tá. não corrigi, não, tá bom? Uhum. Não recebi, então dê uma verificada. Certo? Alguma dúvida em relação? Por isso que é bom a gente conversar, tá vendo? Em cada turma eu tiro esses minutos iniciais para a gente ver essa divisão de notas, principalmente o cronograma de alunos que não estão entregando no prazo. Ok? Alguma dúvida em relação ao cronograma para a gente ir adiante? Dúvida nenhuma? Só uma colocação importantíssima aqui. 2 alunos em sinopse. Ô, gente, eu já tenho falado várias vezes com vocês e vou continuar falando. Copiar e colar da internet, igualzinho, aquele só assim, copiar, colar, igual, idêntico, é plágio, você vai ficar zerado. Eu dei 6 pontos, mas eu acho que eu dei muito. Já falei isso para vocês, alertei, tenho alertado sempre. Muito cuidado quando vocês forem pegar algo da internet. Pode pegar as ideias, pode pegar as informações, mas você precisa colocar com suas próprias palavras, tem que ter mudança, que tem como eu ver isso. Vocês sabem muito bem, sabem que vocês são mais espertos que eu nessa parte. Isso aí eu reconheço, tá? Então, mas tem meios e eu tenho a minha secretária aqui que me ajuda, né? Então, a gente está o tempo todo, somos 2 professoras aqui dando aula, eu não estou sozinha, não. Falo para ela é merecedora como eu nessa parte. Só eu falo, mas quem que organiza tudo isso aqui para mim, eu não organizo tudo isso sozinha. Eu só sei organizar slide, isso aqui eu sei. Agora, o restante de compartilhar a tela e de ver também, conferir com a internet, eu também já consigo fazer. Então, tem meios da gente encontrar de que o aluno está plagiando. 2 alunos da turma de vocês receberam, 2 ou 3? 2 ou 3, eu não me lembro. Receberam 6 pontos valendo 20. Eu dei 6 pontos, ainda dei muito, hein? Eu queria dar 0, porque vocês estão sendo notificados isso e não é de hoje. Então, para resenha crítica, mesma coisa, hein? Eu vou explicar o gênero. Se não der para a gente terminar tudo hoje, por isso que resenha crítica eu coloquei para entregar apenas. Olha aqui um reforço aqui, onde está? Olha a entrega da resenha, 4 de novembro, esse é o prazo, então não é para outra semana, tá? Se não der para eu apresentar todo o gênero textual hoje, eu continuo semana que vem. Se der para eu terminar tudo hoje, semana que vem eu começo nas horas da aula de redação eu dando português para vocês. Eu vou falar isso com o Fábio, tá? Então, eu selecionei esse cronograma, nós vamos para a última produção textual do bimestre do ano,
E terminando isso aí, a gente pode até ver ainda os alunos que faltam entregar. Do contrário, nas horas da aula de redação, eu vou dar português, tá? Então, a resenha crítica que como a gente tinha que ver também do capítulo do livro 4, e o livro 4, que nós ainda não entramos, a resenha crítica é o último capítulo do livro 4. Mas antes disso, como eu tive que selecionar, não daria para trabalhar todos os temas, impossível dentro do nosso dinamismo aí, impossível. Então, eu selecionei assim, um pouquinho de cada livro, vamos dizer assim, né? Então, dentro desse bimestre, pegamos lá o capítulo 3, pegamos o capítulo 11, que é do livro 2, peguei o capítulo 13, que é do livro 3, e agora eu vou pegar o capítulo 16, que é do livro 4, tá? E não que vocês vão ficar sem conhecer os outros gêneros textuais, não. Mas no 9º ano tem os que estão faltando, alguns vocês vão refazer, né? Vão trabalhar lá também com a professora, que eu não sei quem vai ser, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui à resenha crítica. Nós temos sinopse e temos resenha. Vimos que sinopse é um pequeno resumo, né? Agora, a resenha crítica, além desse resumo, ela também, nós vamos ler daqui a pouquinho, mas só para vocês, acredito que muitos já saibam, mas a resenha crítica, além do resumo, por isso a palavra crítica, coloca ali opiniões, coloca ali os argumentos. Então, alguns slides temos aqui, não muitos, depois nós vamos ver exemplos que tem no material que eu selecionei, tomara que dê tempo. Quem pode ler, por favor, esse slide? Opa, só um minutinho. Aí, quem pode ler, por favor? Posso ler, Sandra? Pode, Letícia. A resenha crítica visa informar o leitor sobre uma obra e fazê-lo conhecer uma opinião, a do resenhista, a respeito dela. Uma resenha contém um resumo do enredo da narrativa e apresenta críticas pontuais e fundamentadas, tanto positivas como negativas, a respeito de diferentes elementos da obra, cenário, figurino, direção, atuação dos atores, por exemplo. Além disso, deve apresentar argumentos que justifiquem a avaliação realizada e considerar a obra como um todo, ou seja, fazer uma avaliação geral. Ok, muito obrigada, Letícia. O que se entende desse slide que a Letícia acabou de ler, e o que eu já comentei, o que a gente tira de importante? Eu já falei, o que tira de importante aí numa resenha crítica? A resenha crítica pode apresentar dois lados, positivos e negativos, e ela tem que justificar a sua quantidade de pontos, data? Ok, isso, então são os seus argumentos, por isso que fala ali tanto positivos como negativos, porque você pode concordar, como você também pode discordar. Então, você vai defender como é um texto dissertativo argumentativo, a resenha faz parte também desse gênero textual, por isso que eu separei resenha crítica para vocês também darem continuidade aí, como fez o artigo de opinião, que também é um texto dissertativo argumentativo, e agora uma resenha que também dá continuidade para a gente não quebrar essa estrutura. Agora vejam o outro slide. Quem pode dar continuidade? Eu posso. Posso ler? Pode. Deixa o Fernando ler. Pode, Giovana. Vejam aí, quem é que pode? Tem um outro, me parece, aqui. Tem um outro slide. Então eu leio esse e ele lê o próximo, pode ser? Ok. Isso. Embora a resenha crítica de filmes tenha uma organização flexível, em geral, seus elementos composicionais básicos são: título, a apresentação dos dados técnicos da obra resenhada, por exemplo, a duração, o ano e o país da produção, a faixa etária do público-alvo, informações relevantes sobre os envolvidos na obra, diretor, roteirista, atores, etc.
resumo do conteúdo da obra e avaliação crítica sobre ela. Olha aí, dando continuidade ao slide anterior, o que a gente tira de importante desse slide, com as próprias palavras, o que deu para entender? Muito simples. O que vocês entenderam desse slide? O que apresenta a Ele resenha crítica? explica todos os componentes que ela precisa ter. Ok, é o que a gente fala da ficha técnica. Nós vamos daqui a pouquinho ver 2 exemplos, eu espero que dê, não sei se vai dar para a gente fazer a leitura da resenha. Talvez até dê, não sei. Mas são dois exemplos de resenha em que um exemplo tem a ficha técnica antes do texto. O outro exemplo, essa ficha técnica, ela é apresentada no decorrer da resenha, no decorrer do texto. Então, tem 2 maneiras de você colocar essa ficha técnica. E depois, é claro que durante o texto você vai desenvolver melhor essa ficha técnica mencionada. E vamos ao outro slide. É pequenininho esse. Leia, Luiz Fernando. Gênero textual argumentativo. Estrutura. Introdução. Dados técnicos da obra. Resumo da obra. Informações mais específicas sobre o enredo. Avaliação crítica. Argumentação e posicionamento do resenhista. Obrigada, então, aos 3 alunos aí que participaram da leitura. Resumindo aqui, sabemos que resenha crítica, como eu falei, olha lá, um gênero textual super argumentativo. Ele é dissertativo, argumentativo, mas basicamente argumentativo. E na estrutura, em 3 parágrafos, tem aqui como exemplo a introdução, todos os dados técnicos da obra, conforme nós vamos ver aqui já no exemplo, o desenvolvimento, todo um resumo da obra da forma original, você não coloca nada por enquanto, os seus argumentos, você coloca o resumo da obra. E o terceiro parágrafo, sim, você pode citar essa sua avaliação crítica, os seus argumentos, o seu posicionamento como um resenhista, do que você leu, pode ser um livro, como nós vamos ver depois na proposta, pode ser um filme. Então, já a gente vê o caderno de produção textual para ver o que ele está indicando como proposta para vocês criarem uma resenha crítica, onde também haverá o número de linhas. E procurem respeitar esse número de linhas, alunos, porque no artigo de opinião, teve aluno que não respeitou o número de linhas, então perde-se ponto por esses mínimos detalhes dentro da estrutura de um texto. Então, vamos lá. Vou abrir aqui, abram, por favor, o caderno de produção textual, só para a gente dar uma olhadinha nas propostas. Vou abrir aqui também o meu, que eu gosto de ter em mãos o papelzinho aqui, o livro. Caderno de produção textual, página 35, capítulo 16. Olha lá, resenha crítica. Só para vocês terem uma noção, quem quiser folhear aí o caderno de produção textual, nós pulamos alguns capítulos, dentro do livro 3, nós fizemos sinopse, eu pulei comentário em redes sociais e fomos para artigo de opinião. E no livro 4, eu pulei resumo de reportagem e pulei editorial. E peguei resenha crítica. Então, dos 3 capítulos que tem no livro 4, eu optei na resenha crítica para a gente, como eu disse, dar continuidade aí ao artigo de opinião. Então, nós temos aqui a primeira proposta, que é A Menina que Roubava Livros. Vocês já leram, nem que assim é um resumo, a sinopse, ou até mesmo o livro? Eu vi o filme.
Viu o filme? Ó, assistiu ao filme, ótimo. Alguém... Eu li, professora. Oi? Oi? Esse eu li, A Menina que Roubava Livros. Que bom, que bom. Então, vocês gostaram da história? Quem leu ou quem já assistiu aí, acompanhou o filme? Eu Gostaram da gostei, é história? bem triste. Aqui em casa tem um livro também, a Gabriela já leu e a gente estava conversando um pouquinho sobre essa história. Então, a proposta 1 tem a resenha crítica A Menina que Roubava Livros. Observem a ficha técnica, uma pequena ficha aparece no finalzinho aí. Vou mostrar aqui para vocês. Uma pequena ficha técnica com o nome do autor, a data que foi lançada, o nome do filme, né? No caso aqui foi o filme, mas tem em livros também, e até mesmo uma avaliação com os roxinhos ali, os, como é que chama isso aí? Os íconezinhos, tem um nome, né? Essas figurinhas têm nome. E agora vem a proposta. Com base nesse modelo, redija uma resenha crítica sobre o seu filme favorito. O texto deve ter entre 20 e 30 linhas. Então, mínimo de 20, máximo de 30. Então, se você fizer 20 linhas, está ok. E se você fizer até 30 linhas, também está ok. O que não pode é fazer menos de 20 e nem mais de 30. Por isso que tem um limite e a gente tem que respeitar bem esse limite nesses textos, né? Quando vocês prestarem exames vestibulares, vocês vão perceber isso, que não pode ultrapassar o número de linhas, tem que ser naquele pedido. Então, vocês podem escolher um filme favorito de vocês, ali só tem um modelo de uma resenha crítica do filme da Menina que Roubava Livros. Proposta 2. Lembre-se de um filme ou um livro de que você não gostou. Elabore uma resenha crítica sobre ele, procurando mostrar os pontos positivos e negativos da obra, sua opinião e os motivos pelos quais você desaconselha que outras pessoas vejam ou que outras pessoas leiam. Para isso, gente, pesquisem, né? Se vocês escolherem um livro ou um filme que vocês não gostaram, pesquisem sobre ele, o autor, a editora, se for um filme, o ano que foi, o diretor, o ano que foi lançado, tudo isso precisa aparecer numa resenha. Então, para isso, vocês também precisam pesquisar. Vamos ver agora um exemplo de uma resenha do filme Extraordinário, que também tem filme e tem livro. Olhem lá, crítica, Extraordinário aborda a capacidade de aceitação e de compreender o outro. Vejam a ficha técnica aparecendo no início, ou como ela pode aparecer lá no final, como tem no caderno de produção textual, no filme da Menina que Roubava Livros. Então, Extraordinário, a direção, a produção, o elenco, olha, o grupo, as personagens, as pessoas que apareceram tanto no livro quanto no filme que vocês forem escolher. Aqui é uma pequena ficha técnica, onde essa ficha técnica também pode ser desenvolvida no decorrer da resenha crítica. Você falar um pouquinho sobre a direção, o nome do filme, a direção, toda essa ficha aí você pode mencionar no decorrer do seu texto, como nós vamos ver no outro exemplo, tá? Então, eu vou só apresentar o outro também, e aí a gente vê se dá tempo de fazer uma leitura. Não sei se vai dar tempo da leitura, mas vamos lá. Tem um outro exemplo de resenha crítica. Um instantinho. Não sei se alguém já assistiu a esse filme também. A Invenção de Hugo Cabret. Vocês já ouviram? Já assistiram? Alguém já assistiu? A Invenção de Hugo Cabret? Essa imagem não me é estranha, mas eu não lembro do filme. Não? Alguns alunos, eu não me lembro qual turma.
que eles disseram, alguns alunos disseram que já tinham assistido, que foi muito bom, que é um filme muito bom. Então, é uma outra resenha crítica, ó, que refere ao filme A Invenção de Hugo Cabret. Só que aqui, percebem, não tem ficha técnica aparecendo, nem no início, nem no final, porque a ficha técnica ela é apresentada no decorrer de todo o texto, onde no primeiro parágrafo aparece aqui, ó, na 1, 2, 3, 4, 5, na quinta linha, A Invenção de Hugo Cabret, longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao Oscar em 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Então, já falou de quem que está direcionando o diretor desse filme. Já falou um pouquinho nesse parágrafo. E se vocês perceberem, no terceiro parágrafo... Espera aí, deixa eu ver o terceiro parágrafo aqui. Olha lá, no terceiro parágrafo fala um pouquinho sobre o personagem, o Hugo Cabret, que é um órfão que mora nas engrenagens dos relógios, faz um resumo da história nesse terceiro parágrafo. Então, de uma forma bem resumida, não havendo ainda referência ao final do filme. Então, vocês percebem aí que vocês vão colocando o resumo da história, para depois vocês fazerem a crítica que precisar mencionar a respeito do filme. Então, ele destaca no decorrer do texto, deixa eu tirar a caixinha aqui, ele destaca os pontos negativos e positivos da obra. Vamos ver aqui mais adiante, olha, porque não dá para, acho que não vai dar para a gente ler tudo, o ideal seria vocês lerem tudo, né? Eu posso colocar, tirar uma foto e colocar no portal. Eu estou pensando aqui depois em tirar uma foto, que esse não tem no livro de vocês, e colocar no portal para vocês darem uma lida. O que vocês acham? A gente pode até começar a dar uma lida aqui, mas esse é maior, esse é um texto maior. O que vocês acham? Para eu ajudá-los a entender melhor a resenha crítica. Vocês acham que é positivo tirar depois uma foto e colocar para vocês acompanharem a leitura? A gente pode até iniciar. Eu acho que ajuda sim, Sônia. Vai acho que vai ajudar, sim. Vai ajudar bastante para vocês terem uma noção de como trabalhar a resenha crítica. E como vocês têm um prazo ainda até 4 de novembro, de repente, semana que vem, eu vejo o que fazer. Se a gente retoma ou se a gente faz a leitura juntos, mas eu vou colocar lá para vocês terem a possibilidade de uma leitura, para terem uma noção de uma resenha crítica. Então, lembrando que tem a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ou você coloca também a sua crítica no desenvolvimento, não está errado também, você encontra a resenha crítica, você colocando os seus argumentos, a sua opinião em relação ao filme ou em relação ao livro, no parágrafo do desenvolvimento. Prestem bastante atenção nisso que eu estou colocando a vocês. Releem os slides para poder amadurecer a ideia, para poder entender melhor. Eu vou precisar dar uma parada para a chamada e eu retomo já a esse conteúdo. Vamos lá. Atenção, então, no microfone ligado ou no bate-papo aí com rapidez. Ana Lídia. Professora, você me pulou. Ai, meu Deus, deixa eu ir desde o começo. Alice. Me pulou também. Alice, desculpa. Alice. Presente. Ana Clara. Presente. Ana Lídia. Ana Lídia, presente, ok. Arthur Noronha. Presente. Arthur Rios. Arthur Rios. Ele entrou. Carla. Carla estava aí. Estava até com a câmera ligada. Carla. Davi. Emanuele.
Presente. Gabriel Zanetti. Presente, ok. Gabriel Góes. Gabriel Vieira. Presente. Ok. Giovana. Presente. Isabela. Presente. João Guilherme. Presente. João Nilo. Presente. José Haroldo. José Mateus. José Mateus. Júlia. Calena. Aqui. Letícia. Presente. Lucas. Luiz Fernando. Presente. Marcelo. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana. Nicolas. Nicolas. Presente, ok. Thalita. Presente. Vitor Hugo. Ian. Presente, ok. E a Yasmin. Presente. Ok. Alguns alunos não responderam a chamada, hein? Vou dar falta. Então, todos precisam estar presentes do início ao fim, a não ser que alguém, quando precisar sair, que justifique com algum colega, se não puder me falar, avise algum colega, dê a justificativa devido à internet ou algo parecido, porque aí eu dou a presença, do contrário, levará falta. É o nosso combinado, hein, alunos? Então, vamos lá, vamos ver o início desse aqui. Quem pode ler o primeiro parágrafo, por favor? Enquanto a gente tem um tempinho aqui. Oi. Rapidinho, você disse que na estrutura, o último parágrafo, o terceiro parágrafo, ele é sobre argumentação. Mas você vai ter que argumentar falando sobre a obra, ou você pode dizer em primeira pessoa, dizendo eu acho não, mas tipo, eu concluí, alguma coisa assim, não, né? Não, evita-se colocar dessa maneira. Você se posiciona no sentido dos argumentos de uma forma bem impessoal, tá? Bem impessoal. Então, portanto, a obra apresenta pontos negativos como que a gente pode colocar? Que apresenta pontos negativos, que não se refere, que não concorda, que não é de concordância, alguma coisa parecida. Evita. Em alguns momentos você pode até colocar o verbo na primeira pessoa, mas evita colocar eu acho, eu considero. Então, mais impessoal que vocês consigam realizar. E outra observação, muito bem sua colocação, Letícia. Outra observação das palavras repetidas, hein? Muita atenção no cansaço que dá no leitor quando vê um texto, quando lê um texto com muitas palavras repetidas. E alertando, esse último parágrafo, você também pode colocar os argumentos, conforme eu falei, no decorrer do texto, no seu desenvolvimento. Também pode ser feito assim, vocês vão ver nesses dois exemplos, eu vou colocar os dois exemplos para vocês lerem com calma em casa, tá bom? E na semana que vem, se a gente achar que deve retomar esse conteúdo, porque como não é uma atividade para a próxima semana, então eu estou tranquilo. Então a gente pode dar continuidade, vocês leem em casa os dois textos, as duas resenhas que eu vou passar para vocês. Qualquer dúvida na aula de semana que vem, a gente tira a dúvida, onde a gente pode dividir, se tiver pouquinha dúvida, eu já dou continuidade em português. Se a dúvida for extensa, levar um maior tempo, eu fico apenas em redação, que é a disciplina mesmo, na quarta-feira, de 10h30 da manhã, é o horário de redação. Então, eu procuro respeitar isso também, tá? Então, eu só peço que vocês façam a leitura em casa com atenção, leem primeiro os slides,
os 3 slides que tem, bem pouquinho, sobre a estrutura, característica de uma resenha crítica. Depois, sim, vocês façam a leitura dos 2 textos que eu vou encaminhar a vocês, e aí na outra quarta-feira, a gente conversa um pouquinho mais sobre resenha crítica, para ver se consegui tirar todas as dúvidas, se vocês compreenderam, porque não adianta vocês produzirem um texto se não compreenderem a estrutura, tá? Então, quem pode ler nesses minutinhos finais aí, pelo menos o início desse texto, dessa resenha crítica? Pode. Uma aula de história, uma declaração de amor ao cinema, estreando na ficção infantil. Um dos gênios da cultura audiovisual atual em sua primeira aventura na tecnologia 3D. Várias são as formas de se apresentar a invenção de Hugo Cabret. Longa de Martin Scorsese, campeão de indicações ao 2012, mas nenhuma delas dará conta de todos os méritos desse filme inacreditável. Simples e impressionante, moderno e reverente ao passado, maduro e pueril. Esta é uma obra que vale mais por tudo que representa do que pelo que apresenta em si. Enquanto história é bonita e competente, mas também convencional e previsível. Já como experiência fílmica, é da